separação silábica. A divisão das sílabas de um vocábulo é feita em regra pela soletração e não pelos elementos constitutivos de sua formação. Sabemos, por exemplo, que a palavra bisavô se forma de bis mais avô, mas na separação silábica teremos bisavô, sendo esta a correta. Não se separam os ditongos e os tritongos. Exemplo: leite, tá, boa, sa, gon, em, chá, go, etc. As letras componentes dos dígrafos: CH, LH, NH, GU e QU. Exemplo: achar, palhar, ganhar, segue, etc. Nos grupos aia, aie, aio, eia, eie, eio, oia, oie, oio, uia, uie, uio. O I forma a sílaba com a primeira vogal. Balai, o, costei, o, camoi, o, paranói, a. Observe que a divisão silábica se faz após a semivogal e não após a vogal. Outros exemplos: ao, dei, as, mai, or, jói, as, etc. Fazem exceção os vocábulos iaiá e ioiô, que se separam assim: iá, iá e iô, iô, ambos acentuados. Observação: uma vogal ladeada por semivogais é o único jeito de haver tritongo. Acautele-se, pois, contra a falsa impressão de tritongo que podem dar as palavras como raio, tamoio, veraneio, boia, ideia, etc. Nesses exemplos, vocês estão tendo o contrário, uma semivogal ladeada de vogais. Essas palavras são separadas assim: rai, o, tamoi, o, veranei, o, boi, a, e idei, a, formando ditongos decrescentes. Separam-se as vogais e consoantes idênticas e os dígrafos SC, SC cedilha, XC e XS. Exemplo: caatinga, ao, co, o, barro, osso, piscina, etc. As vogais dos hiatos, quer iguais, quer diferentes, também ficam separadas. Exemplo: voo, gaúcho, fiel, etc. Regras especiais: o S dos prefixos bis, cis, des, dis, trans e o prefixo es e x não se separam quando a sílaba seguinte começa por consoante, mas, se principiar por vogal, formam sílaba com esta e separam-se do elemento prefixal. Exemplo: bisneto. O S do prefixo bis não foi para a sílaba seguinte, porque esta se iniciava por consoante. Agora repare: transamazônico, transandino. O S em ambos os exemplos foi para a segunda sílaba, pois esta começava por vogal. No interior de uma palavra, sempre se conserva na sílaba que a precede
a consoante não seguida de vogal. Exemplo: abdicar, subjugar, etc. Forma a sílaba com o prefixo antecedente o S que precede consoante. Exemplo: abstraio, interstício, etc. Se houver mais de duas consoantes entre duas vogais, a primeira vogal ficará com todas as consoantes, menos a última. Exemplo: perspicaz, quatro, quatro, até o T, depois vem Z, O, etc. Se uma palavra já for separada por hífen, essa separação será respeitada e na passagem de uma linha para outra, que é a chamada translineação, tal hífen deve ser repetido. Exemplo: se a palavra obra-prima, com hífen, coincidir de cair na passagem de uma linha para outra, escreveremos obra, hífen, e na outra linha, hífen, prima. Não pense o hífen, não esqueçam. Na translineação, deve-se evitar separações de que resultem, no fim de uma linha ou no início da outra, letras isoladas ou termos grosseiros. Exemplo: a palavra educar, em que o E fica no final de uma linha e o ducar na outra. Como termos grosseiros, devemos evitar separação do tipo computa numa linha e dor na outra, cruz numa linha e toso na outra. Fica horrível, não é? Etc.